Bom dia, estamos iniciando o nosso culto da manhã, nosso culto de adoração a Deus, e estamos muito felizes por estarmos aqui, amém? Vamos orar? Deus, obrigado pelo esse dia, obrigado pela manhã maravilhosa, obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, e Te aclamamos, Senhor, Te aclamamos, Senhor das nossas vidas, Senhor do nosso coração, Senhor da nossa casa, Senhor do nosso trabalho. Nós Te amamos, Senhor. Venha, toma o Teu lugar de honra, Teu lugar de glória e aceita, Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade,
louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Tu és incomparável, Senhor. Não existe nenhum Deus semelhante a Ti, Senhor. Tu és, Senhor, maravilhoso, incrível. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Quero dar as boas-vindas para quem está acompanhando a mensagem na internet e quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, os versículos de número 1 a 27. É um trecho bem especial que a gente vai ouvir essa leitura. Você pode se assentar e eu gosto sempre que você olhe para o seu aplicativo, para a sua Bíblia, para as suas anotações, para você poder acompanhar o que a gente vai expor nessa noite, tá bom? A gente tem falado de coragem no Senhor e esse é o tema, essa é a última mensagem onde a gente está falando sobre o que é coragem no Senhor. A partir da semana que vem, a gente vai falar sobre como essa coragem transforma a nossa vida. Como ela pode transformar? O que acontece quando essa coragem no Senhor começa a tomar conta do seu coração? Em que dimensão? Daniel 3, de 1 a 27, nos diz assim: o rei Nabucodonosor, eu estou usando a nova versão transformadora, tá? É uma versão também, eu acho bastante interessante, bíblica também, e ela vai acrescentar algumas coisas. Se você está aí com a Almeida, sem problema nenhum, você vai ver que está bem alinhado. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e o colocou na planície de Dura, na província de Babilônia. E em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abdinego, são os nomes dos amigos de Daniel agora em homenagem aos deuses de Nabucodonosor, tá? Sadraque, Mesaque e Abdinego, tá?
Ananias, Misael e Azarias. Era o nome deles, que eram nomes dedicados a El, a Deus. E eles trocaram por estes. Que o rei encarregou da província de Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, então serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Isso é só para vocês entenderem o temperamento do Nabucodonosor. Tá? E ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E deu ordem também que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram, os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei em sua ira havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente, gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Essa expressão significa servos do Deus mais alto. Saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Gente, a vida humana, ela não é resumida a 2 opções, apesar da gente pensar que é sim ou não. Às vezes a gente dá uma alternada para um talvez, pode ser. Nós usamos uma série de considerações para não chegar ao ponto de ter um único caminho. Mas essa passagem, ela vai nos conduzindo a uma compreensão que a nossa vida, existem momentos e circunstâncias, e eles não são poucos, onde nós temos que tomar decisões que vão mudar a nossa vida. Nós podemos fugir ou ficar, enfrentar ou recuar, assumir que nós cremos em algo ou assumir que nós não cremos em algo. Sabe? No século XX, olha, tem gente aqui que já é do século passado, nasceu no século passado, né? Por isso o pessoal em casa fica brincando que me chamo de velho. Pois é, eu já sou do século passado. Tem gente que nasceu no século XXI. Se você nasceu no século XX, você já é do século passado, tá? Mas no século XX, tinha uma coisa que é 1990 até 2000, né? Nasceu até 2000, século XX. 2001, século XXI, né?
que acontecia no século passado é que as pessoas tinham um termo muito comum de usar. Eles diziam o seguinte: nossa, eu descobri uma coisa maravilhosa. E a pessoa dizia: nossa, que bom, está fazendo bem para você? Você fala: não, está sendo muito bom. Ele diz: que bom. É bom para você? Então tá bem. É certo para você? Está tudo certo. Essa mentalidade do século XX mudou-se para uma mentalidade que na última década se implantou. É bom para você, mas é mentira. E a partir de hoje eu vou ser seu inimigo, porque você está pregando a mentira e eu sou da verdade, e agora eu vou acabar com você. Surgiram guerras defendendo histórias. As pessoas agora elas têm o relato delas, né? O discurso delas, e elas defendem aquele discurso. E se for preciso, elas criam uma história da humanidade que siga o pensamento delas. E elas são opostas às outras pessoas, contrárias às outras pessoas. Então, isso é o que está havendo no nosso tempo. É como o nosso tempo está existindo, sabe? E nessa ambiência do século XXI, as pessoas estão fragmentadas, porque elas não acreditam numa coisa só. Quando está numa eleição, parece que elas são direita ou esquerda, mas as pessoas não são assim. Elas estão fragmentadas. Elas não pensam só de uma maneira, vida ou morte. Não. E, no geral, nós preferimos evitar os grandes conflitos pessoais. Então, nós ainda estamos num tipo de ambiência onde a gente evita tomar posições. Mas eu queria te dizer nessa noite que a coragem no Senhor, que é o tema que a gente tem falado, não é só a sua ousadia, não é só a sua disposição, não é só a sua ideia de avançar para uma direção qualquer. Mas quando isso vem de Deus, com uma coragem, uma disposição, uma ousadia no Senhor, quando isso acontece, é o único caminho que você pode seguir. E eu queria dizer isso nessa noite. Em primeiro lugar, dizendo o seguinte para você: que retroceder é negar a própria vida. Quando você voltar atrás para uma coisa que é fundamental, você vai negar a própria vida, que é o próprio Deus, e vai negar você mesmo também. E vai negar a Deus na frente de todos. O que o texto começa dizendo? O texto começa a revelar uma idolatria muito grande. Eu queria falar para vocês um pouco que estudos arqueológicos em Babilônia, agora nessa região de Dura, que significa muro, estão sendo feitos, que é uma região próxima de Ur dos Caldeus. Eles têm encontrado templos diversos e resquícios de toda essa adoração aos cultos diversos que os babilônios tinham. É isso que tem sido visto. E o que o rei pretendia? Havia uma tendência na cultura babilônica que era os sacerdotes terem os ritos deles, os sacrifícios serem sacrifícios oferecidos aos deuses babilônicos. Mas Nabucodonosor começa a querer fazer uma coisa que você nem precisa de arqueologia para provar. Ele quer transformar o culto dele num culto público e obrigatório a todas as pessoas. E qual é o culto dele? É uma idolatria. Você imagina que se o nosso prédio, né, for assim grandinho, ele tem uns 10 metros. Imagina que a estátua tinha 27 metros. Tá? Negócio grande. Grande. 27 metros. Queria te dizer que a idolatria é um estilo de vida. Um estilo de vida. Não é um estilo de vida antigo. É um estilo de vida. E a idolatria, ela tem como característica coisificar tudo. Há comerciais que digam o seguinte: se você ama, dê. Dê o quê? Dê isso. Né? Se você ama, dê. Se você ama, compre. Existe uma tendência muito grande de idolatria no nosso estilo de vida, sabe? E aparentemente essa idolatria ela não é imposta, mas ela está ali classificada, coisificada e colocada ali. Por exemplo, eu queria te dizer
que a idolatria, ela existe na nossa própria sociedade, que não acredita que pessoas de cores diferentes, de classes sociais diferentes, possam ascender ou mudar de vida. Ainda existe gente assim, não só no Brasil, mas no mundo, dizendo que as coisas são assim, e elas não querem que nada mude. Não querem que os pobres tenham acesso, não querem que as pessoas marginalizadas convivam com a sociedade. Elas acreditam que tudo está estabelecido, sabe? E elas seguem uma lógica. E o acesso é só para alguns. Mais ou menos isso. Nabucodonosor tinha preparado. Tinha uma escala. Os homens mais poderosos na frente do culto. Para eles serem os primeiros a ajoelhar. Sabe? Existe uma idolatria que é física. Eu comecei a falar de vocês de uma idolatria que é social. Mas existe uma idolatria, e visto que idolatria é coisificar, é tornar em coisas as pessoas e o próprio Deus, existe uma idolatria física. Idolatria física, como que ela é? Ela torna Deus uma coisa. Então, tem gente que tem intermediários divinos, então ele pega o deusinho dele, fala assim, olha, e eu não estou falando do Brasil não, do mundo inteiro. Ó Deus, eu vou dar comida para você, mas você tem que, ó fulano de tal, você tem que dar uma ajuda para mim. Então, a idolatria, ela coisifica a Deus, tá? Ela torna Deus um ser humano. Então, é muito comum, apesar de existir pessoas que adoram deuses em forma de bicho, é muito comum que as pessoas transformem Deus em coisas, com cara de homem, de mulher, sabe? Para humanizar Deus. E quando a gente humaniza Deus e limita Deus, imediatamente a gente diz que Deus é parecido com a gente. E a gente vai lá para o tempo dos gregos, onde os deuses eram humanos, tinham formas bonitas, humanas. E a gente vai para esse tempo, e um tempo onde você tem que fazer uma espécie de diálogo com a divindade, para a divindade dar um jeito na sua vida. E aí entra nessa idolatria a mistificação. É o seguinte, hoje nós vamos ter um culto, hoje nós vamos ter uma missa, hoje nós vamos ter uma celebração à divindade, e olha o que vai acontecer. Algo incrível. Tem que ter uma liturgia, tem que ter música, muitos instrumentos, muita coisa. E algo maravilhoso vai acontecer. Por quê? Porque nós temos o controle sobre Deus. Ele está aqui, ó. Já vi gente em cultos evangélicos dizendo, hoje ele vai estar, sabe aonde? Aí ele dá o endereço da igreja. Imagina se Deus só ficasse aqui na Augusta. Hoje ele vai estar aqui. Só falta você dizer que você vai dar um beijo na estátua dele na porta. Tem gente dizendo isso. Por quê? Porque toda idolatria ela tem como objetivo controlar a Deus. No caso de Nabucodonosor, ele queria não só controlar o Deus dele se tornar o Deus de todos, mas ele queria também controlar as pessoas. Também queria te dizer que a idolatria é sempre religiosa. Não importa se a sua idolatria ela for uma adoração ao dinheiro, uma adoração a pessoas, pessoas que se colocam no lugar de Deus, coisas que só elas vão fazer você feliz. Não importa que tipo de idolatria você tenha, mesmo que seja uma idolatria daquele tipo que Deus diz que ele não quer, que é o primeiro mandamento, não faça imagem nem semelhança do que há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não faça. Deus diz, não faça. Depois ele diz, não as adore. A idolatria, ela é sempre religiosa. Ainda que você pense que ela não tem um cunho espiritual, uma base espiritual, ela vai atuar na sua vida espiritual. Então, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, segundo os nomes que foram trocados para adorar os deuses dos babilônios, eles sabem que a idolatria é uma questão espiritual. E eles já assumiram uma posição. A idolatria é contrária a Deus. Às vezes os ídolos podem passar despercebidos.
Outras vezes eles têm 27 metros de altura. 27 metros de altura. A idolatria, ela também tem uma característica, cultuar o medo. E aí eu posso falar disso bastante para vocês, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Se não adorar a Deus, ele vai destruir. Isso a gente ouve até hoje em dia, né? Por outras vezes as pessoas fazem o seguinte: vamos à igreja porque tá um período aí de provação, né? Vamos ver se Deus se acalma. Vamos lá para a igreja, vamos cantar uns cânticos para ver se é um maracujá divino. Vamos dar esse maracujá, Deus vai ficar calmo e a gente não vai mais ter problema, né? Tudo vai ser um destino feliz, né? O bem vai vencer o mal. Hoje tem gente dizendo isso. Fica tranquilo, tudo vai dar certo. O bem vai vencer o mal. O que essas pessoas não imaginam é que existem pessoas que estão ligadas com o mal, com o dentro delas. Como é que o bem vai vencer o mal? Também queria te dizer uma coisa, que há momentos na nossa vida em que a gente chega numa circunstância que a gente está num beco sem saída, tá? Não tem o que fazer. Ou a gente vai ter coragem, ou a gente vai renunciar a tudo que a gente acredita. Se você recuar, você vai negar o próprio Deus. Sabe? E Jesus diz que não, quem quiser segui-lo não pode fazer acordo. Tá? Então, eu já ouvi muita conversa sobre quem está em primeiro, minha família ou Deus. Bobagem isso. Família ou Deus? Sem Deus você não tem família. As pessoas às vezes confundem a igreja, o culto com Deus. Deus, ele não aceita ser o segundo. Quem está em primeiro lugar, o Estado ou Deus? Então tem gente que fala assim, se você for do partido tal, você não vai ter Deus. Porque o Estado e o que eu penso sobre o Estado é maior do que Deus. Não. Meu amor, os meus amores na vida ou Deus? Se Deus não for o seu maior amor, você não vai poder ser discípulo de Jesus. Minha profissão ou Deus? Sabe, quando essas perguntas elas não estão bem resolvidas, a nossa vida vai se desviando do propósito. Meu status, tudo que eu conquistei na vida ou Deus? Nosso coração todos os dias está dando uma resposta para essas perguntas. Mesmo que você não tenha respondido nada, ou mesmo que você já tenha respondido, que você escolheu a família, a profissão no lugar de Deus, tudo isso é uma idolatria. E diariamente você pode ser fiel a Deus ou infiel a Deus. Mas sem que você perceba, tem uma multidão ao redor de você te observando. Foi o que aconteceu. Tocou a orquestra de Nabucodonosor, aquela barulheira de sons, aquela coisa pesada que ele fez, som pesado, e a hora que o som mal acabou de tocar, os astrólogos, né? Que aí são também outras traduções nos dão, que são os, né? A tradução de vocês usa que termo? Tá fácil aí, não? Se vocês demorarem, eu já falo. Demorou aí? Eram chamados de caldeus aqui pelo texto, tá? Caldeus. Mas que também como versão podem ser os astrólogos, ou seja, os adoradores das estrelas. Mal acabou a canção. Mal a última canção acabou. O que aconteceu? Apareceram os caldeus para dizer, olha, ei, esses homens que você colocou para serem líderes da nossa nação, para ter esse toque de todas as nações ajudando a governar o império babilônico, olha aí,
Eles não fazem caso de ti, nem dos teus deuses. Nabucodonosor era prepotente ao extremo, violento ao extremo, sanguinário, e uma pessoa que se ira, que tem ódio fácil, a ponto do rosto se transfigurar, sabe? Mesmo que você não saiba se você tem coragem ou não, as pessoas estão observando você. As pessoas estão olhando o que você diz e o que você não diz, o que você faz e o que você não faz. Os anjos também estão observando. Os seres espirituais também estão observando. As legiões do mal estão observando. Todo mundo está observando. Que atitude você vai ter diante das circunstâncias? O mundo está esperando que você reaja. O que aconteceu com ele? Todo mundo ajoelhou e 3 indivíduos ficaram de pé na planície de Dura. Não fica muito difícil, apesar de ter uma multidão enorme, 3 ficam em pé, ou eles são um trio, uma banda que vai começar a tocar, ou literalmente a chapa vai esquentar. É isso. As pessoas estão querendo saber qual é o nosso partido. Vocês votam em quem? Elas querem desviar o nosso olhar de quem é o dono da nossa vida, quem é o nosso Deus. Elas querem saber detalhes. E às vezes a gente quer se envolver com detalhes, porque a gente não resolveu as questões mais fundamentais da nossa vida, que são: qual é o lugar que Deus ocupa na minha vida? Sabe? O que aqueles 3 precisam ver? O que ninguém vê. Todos veem uma imagem de 30 metros de altura, 27 metros de altura. Eles estão vendo um Deus invisível que está acima dos céus, que eles conseguem enxergar. Sabe? E quando você tem coragem e depende do Senhor, você tem uma visão diferente do que as pessoas estão vendo. E eu trouxe algo que eu queria compartilhar com vocês nesse momento, sobre o que é enxergar o que os outros não estão enxergando. Mas o que faz alguém um gênio? E mais importante, o que você precisa para ser um. Veio do latim e invoca as 2 características que associamos às pessoas geniais: a capacidade de criar e produzir algo novo, algo original, e uma inclinação natural, uma vocação para fazer isso. Para indicar a noção de que gênios são as pessoas que nascem com um dom, um poder de fazer algo ou criar melhor do que Einstein, Newton, Marie Curie e Darwin são algumas das pessoas. Acho que uma vez já deu pra gente pegar, né? 2 vezes não precisa passar, né? Senão vai... Eu comecei a falar aqui, já me cortaram aqui. O que é alguém genial? É alguém que enxerga o que você não enxerga. Está pensando uma coisa, ele está pensando outra. Você está vendo uma coisa e fala: não, caminha esse aqui. Fala: não, nesse caminho aí não. O texto, ele está fazendo uma pesquisa e está citando esse vídeo, está falando de alguns livros que tratam sobre a genialidade nos seres humanos. Queria te dizer, não falar sobre genialidade, mas dizer para você que quando você é corajoso e quando você vê o Senhor, você vê algo que as pessoas não veem. E se numa mesma casa tiver uma pessoa temente a Deus e a outra que está com o fogo baixo, ali frio, morno, uma fala coisas que o outro diz: ah, isso aí nunca vai acontecer. É duro isso, viu? Você não consegue crer por 3, você só consegue crer por você. Então, eu já vi gente falando assim: olha, a hora que a minha família, meu amigo, não tem esse negócio de família não, é você mesmo, começa com você. Fé é pessoal, sabe? Coragem no Senhor deve nortear a sua vida, sabe? Para enxergar o que os outros não estão vendo. E o que acontece? Nesse momento, o que as pessoas estão vendo? 27 metros de estátua banhada a ouro. Eles estão vendo outra coisa. E nós vamos ouvir a voz deles dizendo: sabe, você precisa ter coragem para esperar
que o Senhor traga mudanças, sabe? Mudanças que você não pode produzir. Você deve esperar isso. Que Deus traga mudanças, ou senão você vai morrer por causa dessas mudanças. Senhor, se o Senhor não trouxer essas mudanças, eu vou estar aqui. Eu morro, mas eu vou estar esperando essa mudança. Para quê? No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, para a última dança. A última canção. Estão prontos na planície de Dura para saber que pode ser que seja a última. A última vez que eles vão louvar a Deus com dança, sem mover o corpo. Com canções, sem abrir a boca. Talvez seja a última canção. Mas será talvez a sua última homenagem, de pé, onde todos estão ajoelhados. É a última homenagem que eles vão prestar a Deus. A última palavra de gratidão. E eles estão ali no meio da planície de Dura. A segunda coisa que eu quero te dizer, se retroceder é negar a própria vida, a coragem, ela extingue o fogo de todo o medo. Você pode estar apavorado, mas quando Deus chama você para ter coragem, sabe? O fogo do medo vai ser apagado. Existe um culto ao medo, tá? O que esse culto está acontecendo na planície de Dura é o seguinte: ou você adora, ou você teme, ou você vai ter outra razão para temer. Sou eu. Então, existe uma pessoa abusadora, abusando da fé das pessoas. Isso ainda existe hoje. E essa pessoa abusadora, ela está dizendo o seguinte: eu tenho poder sobre tudo o que você faz, sobre o seu destino, e eu também tenho poder sobre sua fé, sobre a sua adoração à divindade. Eu tenho poder. E tem gente dizendo isso ainda hoje em dia. Então, existe um culto ao medo. E no culto ao medo precisa ter uma pessoa abusadora, mas também tem que ter uma hierarquia. E aí a hierarquia deles são os altos oficiais que a gente leu, que são as divisões do império dele, sabe? E uma hierarquia para todos verem, para que todos saibam, para que fique vergonhoso, qualquer pessoa tem que se vigiar. Então é o culto da vigilância. Você tropeçou, você caiu, eu vi você, olha o que você fez. Né? Então fica aquele processo de vigilância. Existem igrejas hoje que elas se especializaram em subdividir a igreja para que elas possam ter uma vigilância sobre tudo que as pessoas fazem. Entendeu? Algumas igrejas definem com quem alguém vai casar, com quem ela vai se divorciar. Como assim? Mas tem divórcio na Bíblia? Não, não tem, mas na igreja tem. Essa pessoa não é boa para você. De tudo acontecendo, sabe? E essa hierarquia, ela gera uma visão, envergonhar os diferentes. Existe uma hierarquia de autoridades no culto do medo que vigia, mas que também define o que é certo e o que é errado. E existe uma liturgia que cultua o medo. Vai tocar os instrumentos, blá, 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 aquele ápice dos instrumentos. Eu imagino um ápice assim, ele subindo, ascendente, o som. Aí quando chega lá naquela coisa, grande finale, né? Aí todo mundo se ajoelha, sabe? Ela define essa liturgia, o que nós somos, o que nós faremos. E eu acho isso absurdo, viu, gente? Eu não sei se você é de origem pentecostal, se você é de igreja tradicional, se você vem de missa, mas eu queria te dizer que essa liturgia não pode salvar você. Não é o tipo de cântico que você canta que vai salvar você. Não é o tipo de movimento, nem a roupa que você usa que vai salvar você. Senão Deus tinha criado você com roupa. Não é verdade? Mas Ele não fez isso. Sabe? E existe um templo para o medo. Tem gente que ainda cultua o medo e tem um templo. Isso é muito diverso. Pode ser a sua casa, o templo do medo. Pode ser sua história, o templo do medo. No caso de Nabucodonosor, ele diz assim: eu deixei uma fornalhazinha já no jeito. Estão vendo? Estão vendo subir a fuligem? É isso aí. Não fez, eu vou fazer. Isso aí. Sou eu. Né? Um dia um pastor veio, um pastor de uma determinada denominação, ele falou uma coisa comigo que eu nunca esqueci. Ele me perguntando como é que eu agia, ele falou: eu vou te dizer como eu ajo. Na minha igreja eu digo que Deus não gosta e eu também não gosto.
E depois ele foi me explicar, né? O que Deus não gosta estava na Bíblia, né? Na Bíblia dele, e o que ele não gosta era a própria Bíblia dele. Não quero fazer parte nunca de uma igreja assim. Sabe? O templo para o medo é uma fornalha onde tudo que nós fomos vai ser queimado. Não vai restar nada. Quando a autoridade ordenar, você vai se acabar. Essa era a ordem dele. Então, trouxeram os homens. Falaram, olha, eu ouvi dizer que vocês não respeitaram a ordem. Pode ser que vocês não ouviram bem, um problema de distração, né? Minha interpretação aqui, viu, gente? E vocês vocês talvez não entenderam o que eu queria dizer. Por isso, como eu sou um rei bonzinho, acredite quem quiser, eu vou te dar mais uma chance. Nós vamos tocar a banda inteira de novo. E vai ser bonito vocês se ajoelharem. Se não, eu quero saber quem é o Deus. Aí ele deixou a espiritualidade de lado, que é como o culto do medo funciona. Eu quero, não precisa nem pensar em Deus. Aí vocês vão me encarar. E a minha fornalha. Quando a coragem no Senhor toma conta da sua vida, o medo desaparece. Não importa que tipo de medo você tem, de ordem psíquica. Eu queria falar isso em nome de Jesus. Eu queria que você que está me ouvindo aí na sua casa, onde for, no tempo que eu ouvi essa mensagem, eu queria desafiar você a ter uma experiência com essa coragem no Senhor que te livra do medo. Não importa se você está vivendo um medo que já foi diagnosticado, que precisa de medicação, ou se você está vivendo uma paura, que tipo de medo você estiver vivendo. Eu queria te convidar a experimentar essa coragem no Senhor. E queria te convidar a também dar testemunho do que o Senhor pode fazer por você. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, ó Rei, que nós não adoraremos aos teus deuses, nem os serviremos. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai livrar. Quando você age com coragem no Senhor, você olha olho no olho do medo. E eu posso dizer para vocês que milhares de vezes eu tive e terei que fazer isso. Olhar olho no olho do que me amedronta. E tomar uma atitude corajosa. E dizer o que eles disseram. Deus vai determinar o meu futuro. É Deus que vai determinar o meu futuro. Nabucodonosor, você não pode fazer isso. É Deus quem vai determinar o meu futuro. Eu não vou voltar atrás. Eu não posso adorar outros deuses. Eu não vou retroceder. Não tem para onde voltar. Deus está aqui comigo. E Ele vai fazer a vontade dEle. Nabucodonosor não sabe ainda. Ele vai descobrir. Ele está aqui comigo. Ele vai andar comigo nas chamas. Mesmo que eu queime lá dentro. Sabe? Mas Deus, olha que coisa. Em vez de Deus fazer eles flutuarem, nós queríamos dizer, Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou caindo dentro da fornalha? Por que eu estou sentindo esse primeiro calor? Se o Senhor está comigo, o Senhor tinha que matar esses caras, o Senhor tinha que... Não tinha nada. É fogo na roupa. É fogo no pavio, né? Você lá dentro. Você cai no meio sem saber o que vai acontecer. Só com a coragem, né? O anjo que é dito aqui é o próprio Jesus. Na Bíblia, no Velho Testamento, o próprio Jesus está com eles, né? E é interessante que nada deles queima. Eles estão de roupa, eles estão com aquela roupa do Oriente, que tem todos os apetrechos possíveis. Nada queima, nem o chapéu, nada. Só as cordas. Queria dizer para vocês que os babilônios adoravam fogo. O fogo tinha uma simbologia para o homem antigo. Na região de Babilônia, existem lugares que queimam milhares de anos. Eu não quis trazer essa mensagem porque nós não falamos dos deuses babilônicos, senão vocês iam ficar surpresos em como os caras tinham o fogo como o centro do culto deles. E eles estão ali no centro do culto deles. E Jesus os liberta.
o anjo os liberta. Nada queima, só as cordas. É muito interessante isso, sabe? E as pessoas, os crentes, eles querem libertar as pessoas do pecado, mas querem queimar as pessoas também. O Senhor, ele foi muito pecador, queima um bracinho. Só um bracinho, queima a boquinha dele. Ele era tão bocudo, queima a língua. Não, o Senhor só queima os grilhões e perdoa os pecados. Essa liberdade foi conquistada na cruz. Todos vão ver. Só como é que é isso? Eu estou vendo, nós lançamos 3 homens. E eu estou vendo na fornalha. E o rei, para mostrar o poder dele, ele chamou os caras mais poderosos do exército dele. E chamou os soldados, falou, mete fogo, mete fogo, mete fogo na fornalha. Mas quando mete fogo, uma hora o fogo vai vir, né? Aí tem a posição de lançamento. Porque esse esquema de vitimizar pessoas não era hoje que ia acontecer. Isso acontecia sempre. Então o cara já tinha posição, a marca X, né, para jogar. Chegou na marca X, o fogo pegou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas pegou quem estava junto também. Morreu sem cair na fornalha, provavelmente. Tamanha a ordem do rei. Sabe? Todos os povos vão ver, porque ele vai ser obrigado a decretar que Deus é o Deus Altíssimo. O Deus dele, que ele ainda vai continuar acreditando, é um deusinho. Sabe por quê? Porque o meu papel e o seu papel é ficar de pé. O nosso papel é não nos dobrarmos ao medo, ao culto do medo, não nos dobrarmos às trevas que estão nos rodeando. O nosso papel é confessar que ele é tudo para nós. E que por causa dele nós não vamos fazer o que as pessoas quiserem. Sabe? Quando a morte do medo, a sua própria morte, aquilo que você achava que era a sua vida, quando elas se aproximam de ser perdidas, Deus vai ser visto na sua vida, como nunca foi. Quando aparentemente você está fracassado, está sendo jogado para virar espetinho, churrasco, quando tudo está perdido e você diz assim, agora não sobrou nada de mim, mas você está fiel a Deus, ali o nome de Deus vai ser visto e o próprio Deus vai ser visto andando do seu lado. Então quero falar para você que está na internet me acompanhando agora, ou no momento que você assistir essa mensagem, eu quero dizer para você que está aqui se sentindo derrotado, perdido, achando que a batalha acabou e que não vai haver vitória de jeito nenhum e que o que tinha que acontecer já aconteceu e agora é o desastre. Talvez você não veja nesse momento que o próprio Jesus está com você. E você queria outras coisas, mas não é tempo de outras coisas, não, é tempo de coragem. Coragem no Senhor, que vai extinguir todo o medo, que vai extinguir o fogo do medo, pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos use, que Deus que mandou seu Filho Jesus morrer a sua morte, seja sobre a sua vida, e que Ele te dê coragem para proclamar o nome dele na frente de todas as pessoas. Que Deus seja engrandecido. Bendito seja o nome do Senhor. Estou muito feliz que você está conosco, que você está acompanhando a nossa manhã de redenção e que isso está sendo uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza. Eu quero te convidar para conhecer algumas coisas mais que nós estamos fazendo. Queria falar para você do Redenção Kids, que é o nosso canal de YouTube específico para falar para crianças com arte, de uma forma diferenciada, de uma forma divertida, alegre, muito bíblica. Então eu queria que você acompanhasse esse projeto que nós também desenvolvemos no YouTube e queria também te convidar para você acompanhar as orações diárias que também estão no meu canal do YouTube e estão também nas minhas redes sociais. Tudo isso você está acompanhando nos endereços que nós estamos passando agora e que você pode ver nesse vídeo. Mas mais do que isso, eu queria convidar você para ser um parceiro de redenção. Queria convidar você para, olhando para esse QR Code que nós temos aqui, contribuir voluntariamente para que esses projetos que eu quero que você veja possam ir mais longe, porque tudo isso é gratuito para que a gente possa compartilhar do amor de Deus. Com a sua ajuda, com certeza nós iremos mais longe. Então,
por favor, entre no seu banco, então, com esse QR Code, faça a sua contribuição e se comunique com a gente que você é um parceiro, ou deixe contato para que a gente possa também entrar em contato com você para agradecer esse privilégio que é ter você com a gente.